Amém, né, irmãos? Convido o nosso pastor, que irá trazer a palavra nessa noite, e que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que a palavra do Senhor encontre morada, e que a gente não venha ser só ouvinte nessa noite, mas todos os dias praticar a palavra do Senhor, amém? Querido Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, Senhor. E saber para que desde o começo, Pai, o Senhor está aqui presente, recebendo toda a adoração, Pai, do teu povo, Senhor Deus. E agora, Senhor, vamos receber a tua palavra, Senhor. Ouvir o Senhor falar em nosso coração, usando o teu servo nessa noite, Senhor. Usa ele, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Que o teu servo venha se prender, Jesus, a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor não só use ele aqui, Senhor, mas o Senhor use o teu servo onde o Senhor quiser, que ele seja o sal, que ele seja a luz, que ele seja a tua carta, Pai, e que o teu servo a cada dia, Senhor Deus, venha sentir prazer e alegria de te servir e falar do teu amor, Senhor. Abençoa ele, a irmã Margarete e toda a sua família, Pai, e que a vida dos teus servos seja próspera diante de ti, não só na vida espiritual, Senhor, mas também na sua vida material, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar eles, todas as áreas de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tudo certo? Tá bom. Tá demais. Tá mais ou menos agora. Boa noite, irmãos. Baixa mais. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e o 7. Só esses dois textos. Irmãos, nós somos muito felizes de ouvir, não é? De estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Somos abençoados por experimentar, sempre ouvir o nosso Deus, seja na igreja, seja em casa, quando você lê a Bíblia, quando você ouve, né? Hoje tem as Bíblias em áudio, que dá para você, 6 e 7, mano. Colossenses 2, 6 e 7. Isso. 2, 6 e 7. Fica depois de Filipenses. E antes de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Amém, irmãos? Espero aí, né? Aí. 6 e 7 de Colossenses. Amém? Agora amém ou não? Amém? Amém. Vamos lá. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, irmãos? Irmãos, a carta de Colossenses foi direcionada pelo apóstolo Paulo, porém, quem escreveu Colossenses não foi Paulo. Quem fundou a igreja não foi o apóstolo Paulo, foi Epáfras, né? Obrigado, irmã. Mas Paulo, ele escreve uma carta da prisão, ele está preso em Roma. E como Paulo é um pastor, um teólogo, um servo de Deus, ele também estava preocupado com a igreja de Colossos, por algumas razões, não é? Pelo perigo que é, irmãos, as heresias, né? O perigo que é religiosos, pessoas que estão travestidas de crente. A gente vai ver aqui
não é? Crentes que eram convertidos, mas que ainda estavam dentro da filosofia, da cultura judaica, e queriam trazer tudo de novo, não é? Tudo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e a coisa não é bem assim. Então Paulo vai defender, não é, a igreja de Colossos do paganismo grego. Paulo também, irmão, vai defender do legalismo religioso, não é, do legalismo judaico da época. Então nós vamos ver, irmãos, que Paulo está preocupado com a igreja de Colossos. Apesar de ser uma igreja fiel a Deus, uma igreja que ama o Senhor, né, porque Epáfras trabalhou muito bem nessa igreja. Paulo vai destacar o trabalho de Epáfras, de que é uma igreja consolidada, uma igreja cheia de fé, uma igreja que ama, uma igreja abençoada, porém, dentro dessa conjuntura do evangelho, havia pessoas travestidas, né, ali, pregando coisas dentro da igreja que não necessariamente faz parte mais daquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Então nós vamos ver, irmãos, que há um desafio para a igreja. Não é só, irmãos, ter recebido Jesus na nossa vida, mas continuar vivendo sobre o quê? Sobre a sua ordenança, sobre aquilo que ele estabeleceu na palavra de Deus. Nós não podemos viver sobre ritos cerimoniais, nós não podemos viver sobre a lei, nós não podemos mais viver, irmão, baseado em ritos como o dia de sábado, festa de lua nova, as questões de alimentos, a dieta, né, judaica. Nós não precisamos, mas isso nós não precisamos. Jesus, irmãos, ele era o profeta, era o filho de Deus que viria fazer uma nova aliança com o seu povo. E tudo, irmãos, girava do antigo, tudo era uma sombra, porque Jesus é a realidade. Tudo foi cumprido em Jesus. E esses homens estavam aqui, irmãos, trazendo para a igreja um desconforto bíblico, teológico, e Paulo precisava defender. Paulo precisava defender a igreja do Senhor. Nós somos chamados, irmão, para defender o quê? A igreja com o quê? Com a palavra de Deus. Confrontá-los. E ver, irmãos, que a igreja tem um direcionamento, ela tem um Senhor, ela foi estabelecida sobre, irmãos, uma sã doutrina, sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício, sobre a ressurreição de Cristo, que não precisamos mais, irmãos, fazer algumas coisas para alcançar algo do Senhor, mas sim, irmãos, obedecer a Jesus. A marca da igreja, irmãos, ela é obedecer Jesus em tudo que ele mandar. Lembra que quando a mãe de Jesus falou lá em Caná da Galileia, na boda de Caná da Galileia, no milagre que Deus transforma a água em vinho, o que foi que Maria disse? Fazei tudo que ele vos... Quem? Jesus. Então, se Jesus mandar, irmãos, que nós não obedeçamos esse tipo de teologia, de filosofia, de fábulas, de legalismo, nós não vamos aceitar. Porque nós temos um Cristo que nos orienta, que nos faz enxergarmos que Ele é suficiente. Nós não podemos colocar nada sobre alguma coisa, irmão, sobre aquilo que já está colocado, já foi posto. Ninguém retira mais. A palavra do Senhor, ela é uma só e ela deve ser obedecida. Então, irmãos, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja que estava sendo pressionada por falsos ensinos. Havia ideias que tentavam completar a fé em Cristo com regras humanas, filosofias vazias e tradições que tiravam Jesus do centro. Como é que tira Jesus do centro? É dizer assim, rapaz, irmão, eu creio em Jesus, mas nós precisamos fazer algo mais. Além de Jesus, porque Jesus não é o suficiente. Nós cremos na salvação de Jesus, mas
Precisamos colocar mais elementos disso aí. E o que é que os judaizantes faziam, os judaizantes da época? Eles diziam, tudo bem, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porém, mas precisa circuncidar. E agora? A Bíblia não manda fazer isso. Jesus não ordenou a circuncisão mais. Eles não entenderam a proposta do Evangelho. Que Evangelho, irmãos, é mudança interior, interna. Não são as coisas exteriores, irmãos, que agradam ao Senhor, mas são as coisas interiores que se exteriorizam, que glorificam nas suas ações o nome de Jesus. E como é que nós agradamos ao Senhor? Quando nós defendemos o Evangelho. Com força, com ímpeto, com graça, com a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, eu fico imaginando, e a gente vai lutando, e a gente vai ter isso por longo tempo, porque sempre vai surgir, sempre, irmãos, em algum momento, vai alguma coisa tentar penetrar dentro da igreja para conseguir. E aí, irmãos, não digo a totalidade da igreja, mas às vezes pode ser que algum irmão assistiu algo ali, viu ali, aprendeu ali, em outros lugares, e quer trazer aquilo para dentro da igreja. E a gente sabe, irmãos, que quem trouxer isso para dentro da igreja não vai ter vida fácil. Porque, irmãos, nós estamos aqui dispostos a enfrentar pela palavra de Deus. A igreja, ela é direcionada pela palavra do Senhor. E a gente sempre vai se encontrar dessa forma. Nós vamos sempre nos deparar com algumas situações, e situações, irmãos, que nos desafiam a acreditar e até mesmo a desistir. Porque tem gente, irmãos, que compra a ideia. Tem gente, irmãos, que acreditam nesse tipo de teologia e vão atrás de fábulas, genealogias, alegorias. E aí, irmãos, se distancia do Senhor, busca em outras fontes. E ali a gente vai ver a morte espiritual daquele irmão, daquela pessoa que deixou o Senhor para viver filosofias vazias e tradições humanas. E isso invalida, irmãos. Há tradições que invalidam. Jesus disse isso. Vós invalidais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Mas nós, irmãos, fomos ensinados pelo Senhor. Fomos ensinados pela palavra de Deus que jamais, irmãos, deveremos abrir mão de caminharmos com o Senhor. Viver nele, irmãos. Viver para a glória dele. Sempre, irmãos, sempre sob a tutela e regência desse maravilhoso Senhor que se chama Jesus. Jamais eu quero deixar, uma das coisas que eu peço a Deus, temor e tremor na presença de Deus. Para que eu continue, para que você continue a servir ao Senhor. Para que os nossos ouvidos sejam tapados para essas mentiras, essas falsidades. Porque o legalista, irmãos, aqui, ele se preocupa mais com a aparência do que as coisas interiores, internas. O externo para ele é mais interessante. Quando o interno ele deixa de desejar. Tem irmãos que magoam irmãos por legalismo. Tem irmãos por legalismo que magoam o outro pelas vestes que usa, da forma como é. Aquela pessoa, irmãos, se depara com aquele irmão. O legalismo, irmãos, é perigoso, porque ele visa dar valor mais às coisas externas, exteriores do que às internas, e aí é perigoso.
Tem irmãos que quando se depara com você, devia perguntar: como você está, meu irmão? Como é que você está? Como está a sua vida? Você está bem? Está tranquilo? Não. Olha que roupa. Olha que indumentária. Isso é roupa. Você pode abordar em outro momento, sim, conversar, bater um papo, e orientar em algum momento, tá tudo certo. Mas o primeiro passo é: meu irmão, você está bem? A irmã está bem? O irmão está bem? Porque às vezes o irmão está passando por uma luta interna e você não está vendo. E no lugar de você jogar, irmãos, óleo da graça sobre ele, você joga o quê? Uma pá de cal na vida do irmão. E mata, dá veneno para ele. Não, vamos se preocupar. Meu irmão, minha irmã está bem. Amém, meu irmão? Eu estou assim, estou assado, estou dessa forma, desse jeito. Mas não, é abordagem já logo direta e é horrível, é desgastante demais, terrível. Já sofri, irmãos, na mão de pessoas assim. E eu disse: meu Deus, duas coisas não vou dar resposta a esse irmão. Primeiro, que o Senhor me dê graça. Ele é mais velho do que eu. Só não vou dar uma dura nele, para que no lugar eu vou gerar nele, pode ser uma situação pior, desagradável. Então, me calei, fiquei na minha. Senhor, dá graça. E eu analisando, né, isso, vejo e a gente vê, e eu digo: meu Deus, o camarada tinha tudo para dizer: e aí, irmão, tá bem? Você tá legal? Como é que você tá? Sua família? Não, foi se preocupar com aquilo que é inóspito para o Senhor. Irmãos, temos que ter esse cuidado. Mas aqui, irmão, nós vamos caminhando e a gente vai vendo que Paulo, ele está preocupado, e ele vai nos dar, irmãos, algumas razões para nós não cairmos nessa cilada. Porque nós estudamos o que aqui? Teologia, não é a Bíblia? Não é a palavra de Deus? Teologia, teo é Deus. Logia, estudo de quê? De Deus, a palavra. Nós estudamos na revelação, não é, maravilhosa da obra do Senhor que Ele criou. Então nós estudamos as revelações de Deus, aquilo que Deus nos deu, não é, irmãos? Revelado para nós. Então, irmãos, a gente pode sim caminhar. Veja, essa igreja, irmão, se você ler, é pequena, 4 capítulos. Se você ler, você vai ver Paulo assim, sabe, amando essa igreja, pela obra que ela está desenvolvendo, vida espiritual, uma conduta boa, uma conduta maravilhosa. Mas ele estava preocupado com quem? Com aqueles que estavam ali misturados e queriam trazer desordem, desorganização e afastar irmãos, que no final de tudo é fazer uma confusão dentro da igreja e minar a fé dos irmãos. E Paulo, irmãos, vai nos orientar, ele nos vai dar algumas palavras para que nós não caiamos na cilada da falsa teologia, do falso ensino. Então a primeira coisa, irmãos, que ele vai dizer é: enraizados, viver nele o que, irmãos? Enraizados. O que é enraizados, irmãos? É uma metáfora. Indica a estabilidade contra ventos e crises, exigindo que dedicação através de oração. Paulo está chamando a atenção a que vocês estejam enraizados, estabilizados contra o quê? Todo vento e crises que pode acontecer. E esses ventos podem vir de várias formas. Pode vir na forma, irmão, de uma luta, de uma provação, de uma batalha espiritual. Pode vir na forma de quê? De ventos de heresias, falsos ensinos, falsos estudos. Por isso que Paulo diz: ó, estejais enraizados. E qual é o passo aqui que vai caminhando? Através da oração, dedicação na oração. Porque na oração, irmão, Deus revela a nossa vida. Na oração, Deus nos ensina. Na oração, irmãos, Deus nos orienta. Mediante o que? O estudo da palavra. Irmãos, leiam a palavra.
Não fique só naquilo que eu falo, lê as Escrituras. Eu novamente, irmãos, para a glória de Deus, já estou lendo novamente a Bíblia, já terminei Gênesis e Êxodo, que são grandes. Já terminei, já vou começar outro livro amanhã, já estou terminando alguns livros do Novo Testamento. Irmão, não é para me gloriar não, é porque é necessidade minha. E é bom ler a Escritura, irmão. Você não quer parar, você quer continuar. Parece que Deus vai derramando, sabe, irmão, uma água maravilhosa. E parece que você está com uma sede insaciável e Deus vai derramando água sobre você. E vai preenchendo o seu coração, a sua alma. E você deseja mais da palavra. Leia, irmãos. Então, a oração e o estudo da palavra. E a negação do ego, o eu. Esteja submisso a Jesus. A palavra de Deus. Tira o eu de você. Coloque a cruz no seu coração. Coloque Jesus na sua vida. Tira o eu, tira o ego. Deixe que Jesus lhe oriente. Não queira ser o sabichão, não queira ser o tal, mas deixe que Jesus o oriente através da sua palavra. O ensine, seja um discípulo. Então, irmãos, você vê, precisamos estar arraigados. Precisamos, irmãos, viver uma vida onde a nossa raiz é firmada em Cristo Jesus. Raiz de palmeira, não raiz de abóbora, aonde é frágil a sua raiz, na superfície, mas palmeira, irmãos, aonde a sua raiz desce por uma profundidade muito longa. E aí sim, irmãos, revelará muita coisa sobre você. Tempestades e ventos virão sobre nós, de todas as formas. Mas se nós estivermos arraigados em Jesus, irmãos, nada vai lhe mexer de um lado nem para o outro na sua vida. Porque você está sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, estando enraizados, os fiéis produzem o quê? Fruto de santidade. E não deixam se abalar pelas falsas doutrinas. A importância de ler a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Temos que dar valor às Escrituras, irmãos. Temos que dar valor às Escrituras. E Paulo novamente vai dizer, olha, não só enraizados, mas também edificados. No contexto bíblico significa fortalecer, construir ou levantar o ser humano espiritual sobre o alicerce sólido de Jesus Cristo. Veja, irmãos, quem é o alicerce da igreja sólido na nossa vida, na igreja? Jesus Cristo. Ele é o tema central. Nós não podemos fugir desse tema. Ele é a pessoa, é a figura, a personalidade que devemos adorar e colocar ele no centro. Jesus Cristo e a sua palavra, indo além da simples instrução, representa o que, irmãos? O amadurecimento constante da fé, a restauração da vida. Veja, irmãos, amadurecimento. Por isso que é importante, irmãos, em algum aspecto da vida, em algum momento, nós nos depararmos com o contrário, com as ondas contrárias. É importante, irmão, nós nos depararmos com os ventos contrários. É importante nós, irmãos, nos depararmos com algumas confusões teológicas por aí, porque é nesse momento que você vai mostrar para o Senhor que é um crente amadurecido em Cristo Jesus. Você é maduro na presença de Deus. Porque tudo isso faz a gente amadurecer, irmãos. As provações, as lutas e as correntes teológicas, filosóficas, humanas, legalismos humanos, irmãos, confrontará você. Quem você é diante do Senhor? Quem você é na presença de Deus? Então, irmãos, veja, isso mexe na estrutura da nossa vida para um melhor.
e o crescimento, irmãos, da comunidade cristã em amor, união e conhecimento de Deus. Veja, que a nossa vida baseada no amadurecimento, cada um aqui buscando amadurecimento em Cristo, vivendo em Jesus, no Cristo reto, fiel, verdadeiro, cada um crescendo em maturidade, viveremos o quê? Uma igreja melhor, uma igreja mais unida, mais amável, mais, irmãos, em comunhão, vivendo em comunidade, no conhecimento de Deus. Irmãos, é maravilha. Essa igreja aqui tinha esse perfil, essa maturidade. Mas isso não quer dizer que nós não podemos estar atentos a tudo aquilo que não provém de Deus. E Paulo estava bem atento sobre a igreja de Colossenses. Por isso que ele endereçou a carta para ela. Cuidado. Ele mostra o cuidado. Mas também ele mostra, irmãos, a solução para nós permanecermos como uma igreja firme, fiel e inabalável em Cristo Jesus. Ele nos mostra, ele nos ensina. E ele vai dizer, edificados nele, quem? Em Jesus. Construídos sobre a rocha que é Jesus. Firmados na fé. Veja, irmãos, firmados na fé. Na Bíblia, irmãos, tem o sentido, não é? Significado de fixadas, né? Coisas presas, alicerçadas. Então veja, irmãos, que tudo converge para uma vida firme em Deus. Firmeza de fé. Sabe aquela firmeza, convicção, com certeza de quem você serve, de quem é Ele, quem é esse Senhor que comanda a sua vida, quem é esse que está dizendo tudo e você está cumprindo, você conhece, você sabe quem é, e você está fazendo a coisa certa, você está se aprofundando cada vez mais, você está, irmãos, fixado nele. Nossa fé tem que estar fixado nele. Não é em outras coisas, em outras correntes, não é em outros conhecimentos teológicos humanos, heresias. Não, numa figura única, exclusiva de Jesus, preso nele. Até porque Jesus disse que nós somos escravos dele. Mas somos um escravo livre. Livre para adorar, para servir ao Senhor, para amá-lo, para amar o próximo, para amar, irmãos, a Deus sobre todas as coisas. Alicerçados. Veja, sobre qual alicerce nós estamos, irmãos? Nosso alicerce sempre deve ser construído sobre a rocha. Que se você constrói sobre a areia, não vai dar certo o alicerce. As heresias é um tipo, irmãos, de areia arenosa, movediça. Não tem sustentabilidade. Abraçando eles, irmãos, essas correntes, nós iremos, irmãos, submergir. Mas se nós, irmãos, construirmos, se tivermos alicerçado em Jesus, irmãos, nada vai afastar você dele. Nada e ninguém poderá tirar você da presença do Senhor. Essa é a diferença, irmãos. É a diferença, precisamos estar fixados nele, preso a ele e alicerçado nele, para que nós construamos o nosso caráter, a nossa fé, a nossa vida, firmado na pessoa bendita de Jesus. Ele também vai dizer, transbordando de gratidão. Essa, irmãos, é a vida do crente, é transbordar de gratidão. Irmãos, não tem como nós nos virmos ou estar na presença de Deus sem gratidão a Deus. Porque se for o oposto, vira o quê? Murmuração, ingratidão. É olhar para Deus com desprezo, com desdém, é olhar para Deus como nada. Mas veja o que Paulo diz, transbordando de gratidão. Na Bíblia, irmãos, simboliza receber bênçãos, graça, ou a presença de Deus em abundância.
excedendo a capacidade do recipiente, o ser humano. Significa plenitude, onde o cuidado divino. E agora, irmãos, aqui, ó, agora aqui nem eu entendi aqui. Então, irmãos, veja, a plenitude, onde o cuidado divino é pleno na nossa vida. Ou seja, irmãos, as necessidades, por muitas vezes que passamos, tempos difíceis, quem não passa aqui? Ou quem não passará por tempos difíceis? Quem não se defrontará com um problema, uma situação? Quem aqui está livre disso? Mas, irmãos, independente disso, o Senhor, irmãos, tem transbordado em nós em tempos difíceis, em tempos bons e tempos difíceis. O seu coração tem que ser de gratidão a Deus. Quem, irmãos, viver uma vida abençoada espiritualmente, uma vida abundante, uma vida transbordante, seja grato a Deus. É isso que Paulo recomenda à igreja de Colossos. Ele nos referenda, irmãos, com a sua assinatura, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, transbordando, está, irmãos, sabe aquilo que ultrapassa o recipiente? Aquilo que você coloca, às vezes, um copo de água, você vai, e depois transborda. Isso transborda também no ser humano, naquele coração que é grato, irmãos. Isso nós devemos aplicar na nossa vida. São esses, irmãos, as orientações de Paulo para nós também, para a igreja de Colossos, para nós. A igreja, irmãos, ela deve buscar em Deus as respostas, suas necessidades, para tudo. E no final de tudo, sempre ser grato a Deus. Louvar ao Senhor, celebrar a Deus, dizer aleluia, bendito é o nome de Jesus, como disse Jó. Irmãos, Jó não sei, só Jesus supera Jó no sofrimento, porque ninguém vai separar, até porque Jesus era perfeito, Jesus não tinha pecado, Jó era pecador, mas nesse caso ele não havia pecado, mas foi aquilo que Deus colocou para ele, que Deus sabia, e Deus daria força a ele para suportar. E Jó não estava entendendo, mas ele cria, irmãos, ele cria na providência de Deus. Ele era um homem de Deus. E a turbulência não afastou Jó da presença do Senhor. Ao contrário, aproximou mais. Veja, irmãos, que esse é o nosso Deus. E por que não arraizar nele? Por que não continuar a igreja sendo edificada sobre ele? Por que não estarmos sempre firmados na fé em Cristo? E como não ter um coração transbordando de gratidão a Deus em todos os momentos da nossa vida? Deus é bom, irmãos, para com a sua igreja. A igreja do Senhor, irmãos, não vive sem a presença de Jesus. Ninguém, irmão, subsistirá na presença do Senhor sem a presença de Jesus. Que a nossa igreja aqui local, irmão, possa sempre defender, irmãos, a sã doutrina. O verdadeiro evangelho, com simplicidade, com humildade, mas com profundidade. Nada pode tirar, irmãos, nosso foco, nosso objetivo e a centralidade de Cristo aqui na igreja. Ninguém, nenhum homem, por mais oratória, eloquente, por mais culto, por mais conhecedor das Escrituras, que ele possa subir a um púlpito e falar aquilo que a Bíblia não fala para ele, não dá autoridade, e tira Jesus do centro da igreja. Nós não devemos aceitar em hipótese alguma, irmãos, que ninguém com heresias, com fábulas, genealogias, com legalismo, com cerimônias, com rituais, possa chegar aqui, irmãos, e colocar sobre a nossa vida e querer nos tutelar para que nós nos afastamos do Senhor. Procure acreditar, irmãos, que primeiro Deus trabalha no seu interior, no seu coração,
colocando as verdades dele no seu coração, firmando você sobre a rocha que é Jesus. É de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. O que contamina o homem, irmãos? É o que? É o que sai? Ou é o que entra ou o que sai? É o que sai. Interno, interior. Então, irmãos, que nós podemos continuar servindo ao Senhor, como foi orientado por Paulo, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos orar. Ficar de pé. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pelos louvores, pelas palavras que o Senhor colocou no coração dos irmãos, os louvores maravilhosos que nós, meu Deus, glorificamos o Teu nome nessa noite, o adoramos na bendita pessoa de Jesus. Também, Deus, como nosso irmão Gabriel, meu Deus, o Senhor colocou em seu coração esses dias de oração. Meu Deus, que o Senhor consagre, Deus, essa igreja nas Tuas mãos. Que esse seja o primeiro dia, amanhã, Deus, e sucessivamente, que possamos estar ligados em oração, para que, meu Deus, o Senhor nos abençoe até lá. Nos desperte, Deus, para não nos esquecermos que amanhã é um novo dia de desafio de oração. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor consagre essa igreja, derramando o Teu Santo Espírito a cada dia, dando sabedoria, maturidade espiritual, vida com Deus, uma vida transformada, regenerada na pessoa bendita de Jesus. Pai, essa é a Tua igreja, Pai. Uma igreja simples, mas uma igreja que Te ama e Te adora, porque nós somos Teus, somos ovelhas do Teu pasto, do Teu rebanho. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém.